Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço por você estar aqui mais uma vez. Hoje, iniciando aí a última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras até agora virtual campeão. E se tudo der certo, hoje pode erguer mais uma taça. Esse, inclusive, vai ser o 9º título de Abel Ferreira. Em 3 temporadas no Brasil, 9 títulos, uma média de 3 títulos por temporada. Um número realmente estrondoso dentro do futebol brasileiro. Eu acredito que isso todo mundo tem que dar o braço a torcer e tem que admitir. Um técnico que vai fazendo história. O último técnico que eu vi ganhar tantos títulos em um período de espaço tão pequeno foi justamente o Muricy Ramalho. Lá mais ou menos uma década e meia atrás, quando ele reinou ali, né, nos Brasileirões, ganhando com o São Paulo. E agora o Abel Ferreira faz esse feito, né, um grande feito. Poderia ter sido realizado por outros treinadores que passaram pelo Brasil, como por exemplo o próprio Jorge Jesus, mas ele ficou apenas uma temporada. Então acabou não tendo a mesma amplitude para poder mostrar se realmente isso é igual ou não. Então assim, realmente, de tirar o chapéu, fica aqui já a nossa homenagem para o técnico do Palmeiras. E tem informação sobre Palmeiras, hoje é um vídeo com bastante informação, com bastante cortes aí que eu vou trazer para vocês. Tem informação sobre Flamengo, tem questões ali de John Textor e Botafogo, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. E antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos lá da OneXBet. Olha só, final de temporada, todo mundo precisando pontuar. Então assim, tá muito equilibrado os números. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu coloquei 50 só, lá no jogo de Cruzeiro e Palmeiras. Porque pro Palmeiras estava pagando 2,05. Só que agora eu tô pensando em fazer mais uma fezinha. Por quê? Porque olha só, pro Palmeiras subiu o valor. Tá pagando agora 2,62. Ou seja, já aumentou consideravelmente. Para a vitória do Cruzeiro, que precisa dos pontos, tá pagando 3. E para o empate está pagando 2,89. Outro jogo também interessante, que está bem equilibrado, é o de São Paulo e Flamengo. Está pagando 3,08 para a vitória do São Paulo, 3,28 para o empate e 2,33 para a vitória do Flamengo. Estou colocando um link aí. Utilize o nosso cupom, mano, dá essa moral lá, o cupom OPINA, e você vai estar também recebendo um bônus junto com esse cupom, beleza? Link tá fixado aí nos comentários, agradeço de coração a todo mundo que apoia aí a nossa iniciativa, valeu mesmo. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, o Facincani ele falou um pouco a respeito da situação do Abel em uma live que ele fez ontem. Eu cortei um trechinho, já deixando os créditos para o canal do Facincani, e eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada no que ele disse sobre isso. E aí, depois eu complemento com mais algumas informações. Jogo rápido, e aí a gente já volta com o panorama geral aí do futebol. Bora lá. Agora é o seguinte, o que o Abel quer do Palmeiras? Não é somente a grana. O Abel não se motiva só pela grana. O que seria o projeto do Al-Sadd para ele? Somente a grana? Não, outras coisas, que eu já expliquei aqui para vocês, que tá aqui anotadinho nesse papel de tudo o que esse Al-Sadd pode oferecer ao técnico Abel Ferreira. Mas não é isso que move somente o Abel. Até pelo Abel até agora não ter dito uma vírgula de palavra a respeito de proposta. O que já era para ter sido dito se de fato tivesse um acerto. Falta menos, entre aspas, de um mês para ele se apresentar no Al-Sadd, não é isso? Como é que um cara que fez tudo o que fez do Palmeiras, que trabalha da forma que fez, até agora, faltando um mês para se apresentar no Al-Sadd, não comunicou o Palmeiras da saída? Cadê os chamados 30 dias que você dá? O que o Abel espera do Palmeiras é um plano esportivo em 2024 que tenha muito mais presença pessoal e muito mais homogeneidade, diretoria / Abel, em contestações e, claro, também situações que façam o Palmeiras se tornar ainda mais respeitado no mercado e publicamente. Segundo, até a própria valorização, que ela é importante, mas ao mesmo tempo para a comissão do técnico Abel Ferreira, que trabalha duro e trabalhou bastante nessa temporada e são caras que merecem ainda mais reconhecimento.
E o principal de tudo, 3, time competitivo para disputar todas as competições com o máximo rigor, com uma possibilidade até de uma rodagem melhor de elenco, com garantias de reforços, vendo que rivais que vão de novo ser protagonistas junto com o Palmeiras, com elencos de atletas mais pesados e mais experientes, e que possam fazer com que ele, Abel, seja menos mágico e seja mais aquilo que ele é de fato, o técnico de futebol. Então é essa a toada da conversa que vai acontecer. Então, vai depender muito dessa conversa. 50-50 ainda. 50-50. E com situações que essas foram me passado ontem. E hoje também checadas. Primeira delas, a família do Abel está extremamente adaptada ao Brasil e não quer uma mudança brusca nesse momento. Galera, vocês viram aí que são muitas variáveis, né? São muitas coisas que estão influenciando nessa situação do Abel. Não é apenas só o caráter financeiro, não é apenas o caráter esportivo, mas tem questões culturais, tem família, a família dele muito bem adaptada aqui. Só que uma informação agora, pela manhã, me chamou muito a atenção. O Palmeiras marcou uma reunião com o técnico Abel Ferreira e a Leila Pereira para sexta-feira. Leila Pereira tem uma missão agora a realizar na sexta-feira. Para vocês terem uma ideia que, olha só, hoje é mais certo o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras do que a permanência do Abel, porque tá todo mundo se perguntando disso. E onde há fumaça, há fogo. É muita notícia que está repercutindo, é muita notícia que está ali ecoando. Obviamente que eu acho que o Abel ele não decidiu nada ainda. Eu acho que dentro dessas notícias nós temos alguns fragmentos ali talvez exagerados, talvez inflamados demais, sensacionalizados, digamos assim. Uma coisa é certa, essa proposta ela existe, porque se ela não existisse, não tinha necessidade do Palmeiras marcar uma reunião com ele na sexta-feira. Cara, se o Palmeiras for campeão hoje, é um dia de descanso e depois já a reunião com o Abel. Então, com certeza, já existe sim uma proposta colocada, já existe uma conversa evoluindo para o Palmeiras estar tomando essa atitude de maneira muito rápida. Então, na sexta-feira, cara, nós talvez já teremos a decisão do que vai acontecer. E seguindo nossas pautas aqui, ó, eu vou colocar para vocês um trechinho lá do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, ele participou lá do Charla Podcast, o ex-técnico do Botafogo. Ele havia assumido o Botafogo quando o Bruno Lage foi demitido. E aí ele ficou no comando do Botafogo com a missão de levar o Botafogo ao final da competição em primeiro lugar. Coisa que ele também não conseguiu. Ele participou de um podcast ontem para falar a respeito de tudo que aconteceu nos bastidores, principalmente daquele jogo, que talvez foi um dos jogos nessa somatória responsáveis ali por diminuir mais ainda a vantagem do Botafogo, abaixar ali o nível competitivo, emocional dos caras. Foi um jogo que bateu muito forte, ninguém esperava naquela virada histórica do Palmeiras, e ele falou um pouquinho disso a respeito de como que o emocional e o psicológico dos jogadores se abalou bastante. Vou colocar aí pra vocês, lembrando com os créditos lá pro Charla Podcast, e a gente já volta. Bora lá. Fica aquele, né, aquele momento ali de apreensão do jogo, que é normal, você tá com 2 gols de vantagem, mas você tem um jogador a menos. É isso aí. Reajustar a equipe Reajustou 5, 6 minutos, tchuf, pênalti. a favor, pô. Aí eu acho que foi... Essa foi a bola do campeonato, eu acho. Óbvio que muita coisa aconteceu a nosso depois. favor. Mas se aquela... Eu olhei no relógio 37. na hora, 37 minutos. Eu falei, já chamei 2 jogadores, falei, ó, nós vamos fazer o gol e vocês vão entrar, nós vamos nos posicionar e jogar na transição. Uhum. Entendeu? Daí acabamos errando o pênalti. Além de No errar... momento foi dito, ou pelo Tiquinho, ou por você, assim... Cara, se batesse no meio essa bola... Mas a gente só não, fala porrada. isso depois que erra, né? Eles bate no canto e entra... E provavelmente esse foi o sentimento Pode que ele crer. teve. Se você um dia trouxer ele aqui... Amém. Amém. Né? Queremos Ou- muito, pô. Tá Em dentro da algum camisa momento dele ele ali. vai falar, pô, eu até poderia... Mas isso é só depois que erra. Ali na hora, amigo. Entendeu? Não tem jeito. A confiança dele era pra bater daquele canto ali. Tanto que ele bate mesmo quando o Curitiba faz. Só que ele bateu mais alto contra o Curitiba, né? No Meia caso. altura pro goleiro, né?
O Everton chegou. E aí, não só a questão do erro do pênalti, mas passado 50 segundos, 1 minuto, nós vamos tomar um gol. Aí entra aquela questão emocional. Aí entra O time sentiu. Aí sente. E assim, não é só o Botafogo que sente, qualquer time sente, porque isso já aconteceu em jogos de Champions League, Copa do Mundo, isso daí todo mundo... Porque vem Uma das viradas históricas pra cima do Palmeiras aconteceu dessa assim. forma. 3x0. 4x3 do Vasco. 4x3 no segundo tempo. E aí entra muito essa questão, né, ali de reta final de jogo, de eles começaram a pôr a bola na área. Muito. E numa dessa eles empataram. No gol que foi o gol Isso. da falta, teve uma falta no meio-campo pra nós. E eu me lembro até hoje, assim, eu falando, põe a bola nas costas da linha defensiva deles se o cara cortar, a bola vai pra lateral e nós vamos gastar o tempo, vai acabar o jogo. Porque o empate não era trágico. Não era ruim, porque Não. a gente segurava o Palmeiras. lógico. Mantinha os dois com igualdade. E aí nós vamos tentar um passe, eles antecipam, e aí dá o passe pra dentro, acha a bola fora, fazemos uma falta e aí sai o gol. E aí começa o primeiro da série de gols que o Botafogo tomou no último minuto, nos últimos minutos. Pô, aquele gol, ele não... Quereis, né? Foi do Murilo. O Murilo, Murilo. que queria cola na segunda trave. Falta do Veiga no... Como é que entra aquela bola, Lúcio? Aquilo é psicológico, assim? Eu acho que praticamente foi uma falta lateral. Nós nem acompanhamos, né, o jogador. O Murilo, Nós zagueiro, ele vai pra praticamente- área pra cabecear. Normal. Nós praticamente travamos, né? A nossa linha trava, ninguém acompanha. Pra intenção de bloquear, Entendeu? né? E foi o último lance do jogo, né? Porra! Literalmente. Então era um momento que a gente tinha que estar mais assim, ó. Pô, vamos marcar que vai acabar o jogo. Mas Eu não sei se essa desconstrução do Botafogo aconteceu só com o jogo do Palmeiras. Eu acho que o jogo do Palmeiras ele foi um fator agravante. Mas vamos falar o que é verdade. O time já não vinha bem. Já não vinha bem. O time começou o segundo turno do Brasileiro já perdendo fôlego. Se eu não me engano, o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro foi contra o Flamengo, não foi? Que perdeu. Então aquele clássico já acabou batendo forte nos caras. O jogo do Palmeiras foi ali foi o tiro final de tudo isso, né? Pelo menos essa é a minha opinião em relação a tudo isso. Bora lá, seguindo aqui, pessoal, tem mais coisa pra gente falar aqui. Vamos comentar um pouquinho a respeito lá da situação do Flamengo. Então nós temos algumas informações que surgiram aí agora no finalzinho da manhã. O Pilhado trouxe algumas informações exclusivas, direto com o contato dele, um empresário uruguaio que trabalha aí no mercado do futebol, que teria garantido De La Cruz está muito próximo do Flamengo. Isso porque o Tite quer o jogador, o Tite entende que naquela posição precisa daquele jogador com aquelas características, ótimas características inclusive. O jogador quer jogar no Flamengo, mas lá atrás ele não queria. Não queria porque ainda estava na Libertadores, a multa era alta, então a coisa acabava travando entre vários aspectos. Outra coisa também que agradou o De La Cruz foi a questão salarial. O salário do De La Cruz vai aumentar muito, bem consideravelmente aí, em relação ao que ele ganha hoje lá no River Plate. E além disso também, um corretor de imóveis aí dos famosos, dos jogadores e tudo mais, garante que ele e a sua família já estão procurando um imóvel no Rio de Janeiro. Isso vai efervescendo ainda mais essa questão dos investimentos. Além disso, o Pilhado trouxe informação que ontem, durante a reunião, o presidente Rodolfo Landim garantiu que se houver uma negociação ali efetiva com o De La Cruz, ele está pensando no pagamento à vista. E por que ele está pensando nesse pagamento à vista? Justamente por causa do estádio. Ontem ele acabou puxando isso daqui também para falar sobre o estádio do Flamengo. Outra situação que ele acabou sendo naturalmente questionado, né? Muita gente fala sobre isso agora. E aí ele falou o seguinte, olha só. As pessoas perguntam, por que você não busca um sócio para o estádio? Deixa o Flamengo quieto e busque alguém para ser sócio. Monte uma empresa embaixo e vai ser sócio do estádio. O que eu aprendi na minha vida corporativa é que a pior coisa que existe é o desalinhamento entre sócios. Se eu tiver um sócio no estádio, a tendência desse sócio, investidor imobiliário, o que ele vai querer? Ele vai querer maximizar a receita do investimento que ele fez.
Resumindo, ele vai querer tomar o máximo de dinheiro possível da receita que o Flamengo tem de bilheteria na divisão com ele. Isso vai reduzir a capacidade de investimento do Flamengo para aquilo que eu acho que é o principal, ou seja, investir em jogadores para poder continuar ganhando a toda. É o que eu acho que o Flamengo precisa ter. Por que ele fala isso, pessoal? Porque é o seguinte, nessa coletiva ele falou que o estádio vai fazer com que eles fiquem mais restritos financeiramente ao investimento de jogadores. Até por isso que eu penso que as próximas movimentações de reforços que o Flamengo fizer serão à vista, para justamente aliviar esse capital de giro, né, o fluxo de caixa do time, e eles conseguirem manter o time competitivo lá na frente e paralelamente no investimento com o estádio. O que ele fala aqui é que ele não quer um molde tipo W Torre Palmeiras. Qual que é o problema do molde W Torre Palmeiras, na minha visão? O problema do molde W Torre Palmeiras é o seguinte, é um contrato que foi mal assinado e mal lido ali atrás. O próprio Paulo Nobre, ele falou sobre isso. Não era para ser nesses modelos. O Palmeiras deveria ter prioridade em jogos que fossem considerados decisivos na competição. Além disso, a garantia do repasse financeiro pelo uso do estádio em dias de shows, o que a gente sabe que no momento não está acontecendo, está travado tudo na justiça. Então o problema foi as pessoas que assinaram o contrato do Palmeiras ali atrás com a W Torre, e não a parceria em si. Se a parceria fosse feita da maneira correta, seguindo os trâmites, perfeito. Como não foi, o contrato desalinhou, o Palmeiras literalmente assinou uma coisa sem ler. A própria Leila Pereira falou muito disso, né, que foram falhas nas gestões anteriores que culminaram nesse problema que tem agora e caiu ali no colo dela. A parceria teria sido uma coisa maravilhosa, teria sido sensacional, porque o Palmeiras, na época que reformou o Palestra Itália, ele não tinha condições de fazer isso. E aqui o Rodolfo Landim, querendo ou não, ele dá a entender que ele não quer o molde do Palmeiras, que ele quer um molde ali onde o Flamengo detém todo o controle e prioridade. É por isso que ele pensa no modelo de SAF. Só que assim, entre o molde do Palmeiras e o modelo de SAF, eu prefiro o molde do Palmeiras. Porque o estádio do Palmeiras, daqui a 20 anos, vai ser do Palmeiras. A SAF, se o Palmeiras tivesse se tornado uma SAF para construir o estádio, daqui a 20 anos, a porcentagem da SAF seria maior. Porque, cara, a SAF é política. Ah, não, mas a gente só vai vender uma porcentagem. Só que aí, lá dentro, ó, já começa a dança das cadeiras. A dança das cadeiras. O cara que foi eleito presidente já vai ser eleito presidente conversando com os empresários e investidores. E daqui a pouco, vai acontecer o quê? Vai diluir mais ainda aquilo que é Flamengo. E daqui uns dias, mais de 50% já vai ser SAF. Então, entre SAF e o molde do Palmeiras, com um contrato bem escrito e bem redigido, eu prefiro o contrato nos moldes ali do Palmeiras, só que bem escrito e bem redigido. Porque assim, não tem jeito. Nessa vida, galera, se você quiser crescer, uma hora ou outra você vai ter sócio. Hoje, talvez você tenha medo de abrir uma empresa sua. Ah, mas pô, eu vou ter que lidar com funcionário, isso e tudo mais. Só que o seu patrão, ele já faz isso. Então, querendo ou não, você precisa ter sócios. Querendo ou não, você, entre aspas, é um sócio / funcionário do seu patrão. A diferença é que você não tem nada da empresa. Mas você tem que estar lá, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Você não vai pra Disney como o seu patrão vai. Então, sócio tem que ter. É uma coisa que a gente quer fugir e tudo mais, mas as parcerias, elas fazem parte. Até canal. Aqui, ó, no YouTube a gente tem parceria. Que muitas vezes, a parceria que segura a gente, cara. Isso é de verdade. Às vezes, a remuneração do YouTube, ela não vem tão alta assim. Tem épocas que as monetizações, elas são variáveis. E aí a parceria vai lá e ajuda a gente a se manter aqui e tudo mais, né? Ajuda a dar esse incentivo, esse apoio. Então faz parte da vida você ter sócios, você ter parceiros. No mundo comercial hoje, é muito difícil, você precisa de muita bala ali, ó, na agulha para poder crescer sozinho. Flamengo tem dinheiro? Tem. Muita grana? Muita grana. Só que assim, se vir lá na frente uma gestão incompetente, isso pode se dissolver também. Então tem todas essas variáveis. Eu entendo o posicionamento do Landim, mas eu também entendo que
Um contrato bem escrito e bem redigido não tem problema nenhum. Você não precisa diluir o clube em SAF para poder fazer isso. Eu acredito que tenha outros mecanismos e outros caminhos. Beleza? Isso, putz, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Falando lá do Botafogo. Vocês lembram que ontem o John Textor prometeu entrar na justiça e tudo mais. E, cara, dentro desse relatório, ele escolheu um jogo do Palmeiras como um grande escândalo, que foi o jogo que o Palmeiras ganhou de 5-0 do São Paulo. No relatório dele, que ele vai enviar à Justiça Brasileira de que aquele jogo ele foi claramente manipulado. Que o Palmeiras não teria feito aquele 5-0 se não fosse um jogo claramente manipulado por algum tipo de esquema entre as duas equipes que participaram. Então, obviamente que na minha opinião, isso daí é uma grande balela. Cara, São Paulo e Palmeiras é uma rivalidade absurda. Não existe essa cordialidade, não existe esse, não, vamos levar 5 gols de um dos nossos maiores rivais. Não existe isso. Isso daí são, como eu disse pra vocês, são fontes da cabeça dele, é a empresa que ele contratou e que tá falando aquilo que ele quer ouvir. Mas fica aí a informação de que uma dessas páginas do relatório fala especificamente sobre esse jogo do Palmeiras. Beleza? Tamo junto, mano. Falou, até mais, valeu.